Oi, turma, tudo bem? Bom dia, gente! Hoje temos um assunto bastante interessante para discutirmos. É sobre biomas. Quem sabe o que isso significa? Hum? Eu! Posso ir no banheiro rapidão? Vai! Vamos ver. Na aula passada, estudamos sobre ecossistemas, um conceito muito importante para entendermos melhor sobre biomas. Alguém pode relembrar a turma o que é um ecossistema? Eu, professora! Inclusive, tenho uma coisinha aqui para mostrar. Fiz este lindo terrário para representar um ecossistema. Aqui existem fatores abióticos, ou seja, não são seres vivos, como água, ar e a terra. Também existem fatores bióticos, que são seres vivos aqui presentes, como essas plantinhas e micro-organismos decompositores, tudo interagindo entre si, fatores abióticos e não abióticos, caracterizando um ecossistema. Vou colocar esta água aqui, pois ela é fundamental. A água cai da parede dos potes, como se fosse chuva, e molha as plantas. Parte é aproveitada pelas plantas, mas também temos a água que evapora. Este vapor de água torna virar água líquida, caindo sobre as plantinhas como se fosse chuva. As plantinhas são eutrófitas, produzem seu próprio alimento. Para fazerem seu alimento, necessitam de energia solar, água e gás carbônico. Com isso, a planta produz seu próprio alimento, chamado glicose, e também gás oxigênio. Não é linda a fotossíntese? Os micro-organismos, como fungos e bactérias, fazem a decomposição da matéria orgânica. A folhinha da planta que caiu será decomposta por seres vivos. Os nutrientes da folha vão para o solo e eles podem ser reaproveitados pela própria planta. Temos vários microecossistemas aqui pela escola. Bem, não são terrários, são canecários. Existe a relação entre fatores abióticos e bióticos dentro das canecas. Temos aqui água, ar e luz. E também esse monte de fungos. Olha essas hifas! Bom, aqui dentro dos esporângios, temos os esporos, os quais se espalham pelo ambiente, dando origem a novos fungos. Pô, pessoal, que porquice! Muitas pessoas aqui na escola descartam a erva de chimarrão e a borra de café nos recipientes apropriados. Eu mesmo faço isso. Infelizmente, há aqueles que esquecem de colocar no lixo. Isso acontece na sala dos professores também, Sora? Bem, vamos ao conteúdo, turma. O que são biomas? Bioma, pessoal, é um conjunto de ecossistemas terrestres em que nesses ecossistemas haja uma vegetação característica e determinado tipo de clima predominante. Diferentes locais do planeta Terra, com latitudes coincidentes em que ocorrem condições climáticas parecidas, apresentam os mesmos tipos de bioma, mesmo que haja espécies diferentes. Vejamos os biomas aqui do Brasil. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa. Hoje iremos iniciar nossos estudos pelo segundo maior bioma da América do Sul, com grande diversidade biológica, mas conta apenas com um pouco mais de 8% de seu território legalmente protegido por unidades de conservação.
Alguém sabe de qual bioma estamos falando? Eu sei! Estamos falando do Cerrado. Eu já fui pro Jalapão. É muito lindo. Fica em Tocantins. Perfeito! O Cerrado situa-se nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo e Paraná. Alguns pontos da região amazônica também possuem características de cerrado. O cerrado é muito importante. Vejam como ele se conecta aos outros biomas. Mas, infelizmente, temos más notícias. Em 30 anos, Cerrado brasileiro pode ter maior extinção de plantas da história, diz estudo. Desmatamento no Cerrado recua, mas em 7 anos é 60% maior que perda da Amazônia. Como destruição do Cerrado ameaça a floresta de cabeça para baixo e abastecimento de aquíferos. Precisamos dar mais atenção a este bioma. Gente, então vamos estudar um pouco mais sobre o cerrado e a sua diversidade. Vamos conhecer algumas espécies de plantas e animais típicas do cerrado. O fruto do buriti é muito rico em vitaminas e proteínas. Dá um picolé delicioso. Além disso, o óleo extraído tem valor medicinal para os povos tradicionais do cerrado, que o utilizam como vermífugo, cicatrizante e energético natural. O jatobá do cerrado, em que as flores são utilizadas para a ornamentação de jardins e de vias públicas. O pequi, em que seu fruto é muito utilizado na culinária sertaneja. O mimoso do jacarandá, muito utilizado na arborização de grandes cidades, e a madeira é de excelente qualidade. O pau-terra pode ser utilizado para confeccionar, por exemplo, brinquedos. O látex da mangabeira é usado para fazer uma borracha de cor rosada e o fruto é usado para fazer diferentes doces e bebidas. Olha a onça pintada! É o terceiro maior felino do mundo. Ai! Sai daqui, oncinha! Sai! Só perde para o leão e para o tigre. O tucano. Ui! Sai! São monogâmicos, territorialistas, ou seja, vivem e se reproduzem em casal isolado. Ai, gente, que amor! Para diferenciar o macho da fêmea? Só por análise do DNA. O lobo-guará. Bom, falaremos sobre ele logo em seguida. Vejamos o que mais temos. Jacaré do papo amarelo. Este carnívoro tem vida longa, podendo atingir até 70 anos. Tem esse nome porque na época do acasalamento ficam com a área do papo amarelo. A lontrinha, gente, que mamífero carismático! Infelizmente está ameaçado de extinção. Aqui está a maior ave brasileira, a ema. Mesmo com essas grandes asas, ela não voa. Servem para se equilibrar, mudar de direção enquanto correm. Além disso, são os machos que cuidam dos filhotes. Olhem aqui. O cerrado lembra uma savana africana, onde há uma vegetação arbórea esparsa, com pequenas árvores e arbustos. O clima do cerrado é quente, com estação seca rigorosa, mas muita chuva em certas épocas do ano, principalmente no verão. Apesar da pouca chuva, mesmo nas estações secas,
o solo apresenta quantidade razoável de água a partir de 2 metros de profundidade. Assim, as raízes de muitas plantas aprofundam-se até atingir o lençol subterrâneo, retirando a água necessária para a sua sobrevivência. Sora, mas o que é esse montinho de terra? Isto é o cupinzeiro, muito comum no cerrado. Esses pontinhos luminosos são larvas de vagalumes que se abrigam aqui. Em determinadas épocas do ano, há muitas delas. Elas iluminam o cerrado à noite, proporcionando este espetáculo de bioluminescência. Ó, se puxou na maquete, hein, Sora? Mas olha que interessante! Ocorrem muitas queimadas no cerrado de forma natural, como uma combustão, um atrito entre as pedras, ou até atrito de pelo de animal no solo. E esse fogo é importante para o ciclo de vida das plantas de lá. Elas praticamente renascem após uma queimada. O quê? O que eu não entendi? Queridos e queridas, pesquisem a respeito disso e depois faremos uma discussão, ok? Eu li agora que algumas plantas apresentam um caule subterrâneo super especial chamado xilopódio. Esse caule também tem gemas das quais as plantas podem brotar assim que o fogo germina. Ah, entendi agora. Muitas plantas começam a rebrotar primeiramente pela produção de flores. O cerrado vai aos poucos se transformando num jardim florido. Mais flores, mais insetos polinizadores. As flores vão dar origem aos frutos que alimentarão outros animais. Oh, que fofes! Sora, olha aqui! Tem espécies de plantas em que a semente possui um tegumento impermeável à água. Nossa! O rápido aumento da temperatura provocado pela queimada possibilita o surgimento de rupturas na casca da semente. Poxa, assim a água poderá mais facilmente entrar e favorecer a germinação da semente. Nossa, cara, que interessante! Com licença, mas isso apenas quando o incêndio é causado de forma natural ou controlada. Agora, fogo em função de vandalismo, queda de balões, limpeza de pasto? Ah não! Isso terá consequências drásticas para o cerrado, pois ocorre em grandes proporções e sem ser o período específico para isso. Por favor, né, gente? Ótima pesquisa, pessoal! Profi, por favor, vamos falar mais sobre os lobinhos. Lobinhos! Vamos pesquisar sobre os lobinhos. Muito bem, então. Eu tenho um vídeo que fala justamente sobre isso. Era muito comum os lobos atacarem animais de pequenas propriedades, deixando os proprietários furiosos. Esses lobo-guará, vou pegar vocês. Me aguarde. Eles passaram a perseguir os lobos-guará, que já estavam inclusive em risco de extinção. Mas graças a um plano de ação e a equipe pró-carnívoros surgem para acabar de vez com esse confronto, utilizando propostas e conhecimento para as pessoas e garantindo a segurança de pequena e solitária população de lobos-guará. Esses animais são capturados por sua equipe especializada, que coloca neles uma coleira que funciona como um GPS, assim podendo ser monitorados. Além disso, a Pró-Carnívoros instrui a comunidade a como proteger seus animais de criação de possíveis ataques de lobos-guarás. Mas eu tenho aqui também? Pera aí. Uma alternativa bastante viável é a construção de galinheiros, onde, além de todos se ajudarem no processo, também trará muitos outros benefícios do que apenas a segurança.
Minha Nossa Senhora, agora sou amiga dos ovos guará. Minhas galinhas estão salvas. Na aula que vem, iremos abordar sobre as populações tradicionais do Cerrado, como os indígenas, os quilombolas, os sertanejos, os ribeirinhos. Além disso, estudaremos de que forma a agricultura e a pecuária interferem neste bioma. Vem trabalho em grupo por aí! Tenha um bom dia, pessoal!